Olá, bom dia a todas e a todos. Iniciamos o dia de hoje com o seguinte desafio: o que já aprendemos com a pandemia para a organização pedagógica das redes de ensino? E para falar sobre esse assunto muito importante, a gente traz a Maria Tereza Pérez, que é diretora-presidente da comunidade educativa SEDAC e lidera diversas iniciativas voltadas para a melhoria das condições de aprendizagem nas escolas públicas brasileiras. O SEDAC é um dos parceiros do Instituto Votorantim do programa Parceria pela Valorização da Educação. A Tereza atualmente está à frente de projetos e programas de formação continuada que envolvem mais de 8 mil educadores em mais de 170 redes de ensino municipais e estaduais do país. E é autora de uma série de publicações. A mais recente publicação é Diálogo, Escola e Família. Para participar desse debate junto com a Tereza, a gente traz o Carlos Sanches, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb. Coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convive Educação e atualmente é consultor na área de gestão educacional e está aqui conosco, participando diariamente do webinar do programa Parceria pela Valorização da Educação. Tereza e Carlos, sejam muito bem-vindos. Um bom dia para vocês. Bom dia, obrigada, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, um privilégio ter sido convidada para esse web. Agradeço a Carol. É um prazer trabalhar com o Instituto Votorantim e também estar com o Carlos nesse debate é absolutamente ótimo. Somos amigos, o Carlos é uma pessoa extremamente generosa, sempre está junto, nunca falha, toda vez que a gente pede ele está junto. Tá ótimo, vamos lá. Bom dia, Tereza. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão aqui conosco. Obrigado, Tereza. Eu acho que o importante na educação é esta colaboração. E sempre poder atuar junto com o SEDAC também é um privilégio. E tenho certeza, Carol, que o dia de hoje vai ser bastante interessante, até por conta de toda essa vivência, essa experiência, esta vida na educação que a Tereza tem. Vai ser uma discussão muito rica, com certeza. Tomara. Legal. Bom, a gente vai lançar então a nossa primeira pergunta, né, a enquete, que é para saber um pouquinho mais sobre o público que está assistindo a gente aqui hoje. Então, Ana, se você puder soltar, quais são as suas principais dúvidas quanto à organização pedagógica das redes de ensino? Tereza, assim que a gente tiver uma boa quantidade de respostas, a gente traz então esses resultados para a gente discutir sobre eles. E pode começar a sua apresentação, fique à vontade, vamos começar a conversar aqui. Tá, ok. Sobre... Tava aguardando a resposta já. Não, as pessoas vão responder aí no meio Daqui a da pouco, nossa para conversa, frente. a gente traz. Tá bom. Bom, acho que agradecer muito quem estiver aí ouvindo, já, né, participando. Eu vou fazer uma fala, vocês podem mandar questões a hora que quiser, eu interrompo, não precisa esperar a minha fala para depois a gente debater, a gente pode ir debatendo ao longo da conversa. Quando o Instituto Votorantim me convidou para fazer essa live, eu fiquei pensando no que era importante falar. E daí eu achei que o que estava sendo importante para mim podia ser compartilhado com vocês também. Quais são as minhas inquietações, o que eu estou vendo com os secretários, com os professores, com os alunos, com as netas, com a filha, enfim, esse movimento todo da pandemia. Então, eu organizei uma fala pensando em ver o que a pandemia desencadeou, o que a gente já sabia sobre educação e que vale a pena a gente ficar atento, não achar que tudo era maravilha e agora a gente está no desespero, não é verdade? O que tem ficado nítido nesse momento atual. Se der, a gente fala um pouquinho da presença da base nesse momento, como é que está acontecendo, e algumas considerações sobre rotina, sobre evasão, sobre a questão ambiental, enfim. Então, vamos tocar a conversa e, para mim, também é uma novidade conversar com tanta gente e, assim, olhando para a tela. De fato, é uma sem-graceira, porque quando a gente está falando e olhando os olhos das pessoas, a gente percebe
se aquilo está sendo compreendido, se tem uma questão, se tem uma dúvida, mesmo na tela, né? A gente tem feito reuniões aí com 30, 40 pessoas, você consegue ver o rosto e a expressão, e ver aquele que já está de, ai, que saco essa conversa, já vê outro que está animado, falando, não, isso aí tem a ver, outro que levanta a mão, quer falar. Então, acho que isso a gente não está podendo ver agora, ver todos os rostos, então, por favor, perguntem, falem, ai, tá chato, muda de assunto, pode, tá bom? Porque não estou tendo esse feedback. Carol tem um papel fundamental aí, me dá o feedback. Pode fazer careta, por aí não, aí eu vou ajustando a minha fala, tá bom? Bom, então vamos lá. A pandemia puxou o nosso tapete completamente, né? De forma abrupta e fez uma coisa muito boa, porque ela nos tirou da inércia. Ela fez com que a gente olhasse para as crianças, olhasse para os adolescentes, para os jovens, para as famílias, nos fez olhar para dentro da escola, o que acontece dentro da escola, o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, os professores, os diretores, a comunidade escolar. Então, ela deu um chacoalhão geral nisso, né? Ela fez logo do início, a gente fez a relação direta da escola com a proteção social. As crianças precisavam comer, muitas crianças precisavam da alimentação escolar. Então, como fazer isso? Como viabilizar isso? Como viabilizar isso do ponto de vista do coração? Era uma coisa, então a gente quer distribuir essa merenda para todo mundo, mas aí eu tenho leis que não me permite fazer isso, eu não posso dar alimento para quem mais precisa, eu tenho que dar alimento para todo mundo. Enfim, acho que uma série de questões que foram nos colocando logo de cara, e essa proximidade da escola com a proteção social. Isso acho que é uma coisa que a gente precisa marcar. E também ficou evidente a desigualdade social que a gente tem, né? Tanto no acesso à alimentação, como em relação à comunicação, seja ela física, seja ela virtual. Do ponto de vista físico, eu tenho escolas super distantes, eu tenho comunidades muito distantes. Como é que eu chego lá, né? Como é que eu chego na virtual? Quem tem aparelho? Quem tem internet? Como que eu lido com isso, né? Eu acho que os equipamentos que a gente não sabia quem tinha, a inexperiência nossa, a inexperiência dos professores de usar os recursos tecnológicos, dos diretores, dos secretários, da Secretaria de Educação, dos técnicos, e a gente foi percebendo tanto que a escola cumpre esse papel conector com a sociedade para garantir essa rede de proteção. Então, tem uma rede de proteção imediata, que é a questão da saúde mesmo, do alimento, e outra que é a questão da aprendizagem. Como é que a gente faz para segurar a aprendizagem, o direito à aprendizagem de todos numa situação como essa, né? Então, no que a gente deve dar continuidade? São os deveres da escola, como é que a gente vai cumprir o currículo, quantas horas letivas, e agora o que vai fazer, como que a gente vai registrar, quem tem internet, quem não tem, os telefones celulares das famílias, temos, não temos, como que vai fazer com os bebês, as crianças pequenas, como orientar e mobilizar os pais nesse período, né? A gente já sabia muita coisa, né? Mas essa rasteira, eu acho que da pandemia, ela explicitou mesmo que não basta saber o que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer, né? E tudo isso foi feito, muita coisa foi desencadeada. Mas antes, eu queria lembrar algumas coisas que eu acho que ela é pertinente, que a gente não pode esquecer. Em relação à qualidade da educação, o que a gente tem? O aprendizado. Nós temos um baixíssimo aprendizado adequado visto pelas avaliações externas, né? Então, só lembrando, a gente tem 34% dos alunos e das alunas em língua portuguesa,
aprendem adequadamente ao final do ensino fundamental. 15% só aprende adequadamente matemática no final do ensino fundamental. Do ensino médio, se a gente fizer um histórico de 2007 até 2017, esse período todo, 10 anos, não houve melhoria na aprendizagem. Nada. Ela está estagnada, praticamente estagnada. Isso acho que é outro chacoalhão que a gente tem que levar, aproveitar o que a pandemia está nos trazendo de reflexão e pensar nisso também. Como é que nós vamos fazer para que as crianças possam aprender mais e melhor? Que do jeito que está, não está encaixando bem, né? Naquele livro, País Mal Educado, do Daniel Barros, ele cita alguns exemplos, né, dos exames e aponta que 95% dos jovens de 15 anos, não sabem responder uma questão como essa. Ó. A manteiga no supermercado é vendida em caixinha de 200 gramas. Para levar para casa 2 quilogramas de manteiga, Marisa precisaria comprar quantas caixinhas? Quase a totalidade dos estudantes com 15 anos não conseguem responder essa questão. 65% não conseguem entender a diferença entre uma opinião diferente da outra em uma reportagem. Dados alarmantes. Se a gente for pensar na questão da distorção e da dissérie, hoje a gente tem no Brasil, pelos dados do Unicef, cerca de 7.200.000 estudantes em distorção e da dissérie. Isso quer dizer que eles já reprovaram mais de uma vez. Quando é considerado distorção, já reprovou 2 vezes. Com isso, olha o custo para esses alunos que estão em distorção e da dissérie. Do ponto de vista pessoal, se acham os incompetentes. A família acha que não serviu para estudar. Para a sociedade, é um desperdício, porque a gente não tá investindo num cidadão que pode contribuir para uma sociedade melhor, com educação, com conhecimento. Do ponto de vista financeiro, se a gente fizer um cálculo base, pensar que custa R$4.000 ano um estudante, e ele precisa para ser considerado em distorção, ele tem que estar 2 anos, eu tenho um custo de 57 bilhões no país jogado fora. Então, jogado fora não é só jogado fora, né? Porque vai junto aí a autoestima, a própria sociedade, as perspectivas de futuro, a melhoria das condições das pessoas, vai tudo junto. Então, quer dizer, como que a gente faz para melhorar esses dados tão brutos que a gente tem da educação para uma transformação mais efetiva? Não sei dar resposta, mas acho que se a gente se juntar todos, a gente consegue boas respostas, bons encaminhamentos, né? Bom, então a gente já sabia tudo isso e evidenciou ainda mais o abismo que tem no acesso à tecnologia no Brasil, né? Tem uma pesquisa que aponta que o acesso à internet varia, olha, 90% na classe A e 40% classe B e E. Olha só a desigualdade social, sociotecnológica que a gente está. Então, essa enorme... Ixi, fica fazendo barulho aqui. Essa enorme desigualdade social e educacional que assola o país é uma coisa que a gente sabe que existe, mas a gente está vivenciando ela agora e sentindo como ela precisa ser enfrentada, como é que a gente precisa atenuar essas desigualdades. Bom, mas o que tem ficado agora nesse momento? Que a atenção aos afetados, aos mais afetados pelas desigualdades, né, demandam políticas públicas que se mostraram, muitas delas se mostraram muito frágeis.
Vários estados e municípios correram atrás para amenizar essa situação, inovaram na abordagem metodológica, foram atrás dos que mais precisavam, se surpreenderam com o que viram nas casas, porque foram levar os materiais até as casas e viram as condições que alguns estudantes, algumas estudantes estavam vivendo. Esse desejo responsável e solidário tem dado uma nova marca para a educação, né? Tem trazido uma outra perspectiva da educação, tem humanizado a relação da educação, que eu acho que isso é absolutamente essencial. Ficou nítido que a gente precisa desnaturalizar esses padrões excludentes que a gente tem hoje. A gente precisa ter gestão pública atenta às diversidades locais, conectadas com o que acontece no local e conectadas com o que acontece no mundo. Considerar de fato a escola como um território único, especialíssimo, porque ela contempla uma diversidade enorme, ela acolhe uma diversidade e uma beleza, uma riqueza de comunidades que tem se mostrado hoje muito potentes, porque os pais estão muito envolvidos, muitos pais estão muito envolvidos com a melhoria das condições, né? Quando você pergunta para os estudantes o que eles mais sentem falta, eles sentem falta hoje dos colegas da escola, né? Não adianta a gente pensar que a escola que se reduz a mandar um monte de tarefa para casa. Mandar um mundaréu de lição não vai resolver a questão da educação. A educação é muito mais ampla do que só fazer lição. E se a gente coloca como meta realizar todas as atividades que estavam previstas na escola para serem realizadas em casa, a gente corre um risco muito grande de gerar um distanciamento da escola e do prazer de aprender. E não é isso que a gente quer, né? Não é isso mesmo. Então, que tarefas a gente manda, que propostas a gente manda, que vínculos a gente gera com essas crianças, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho dessa importância da tecnologia, daquilo que a gente já falou, que a gente já sabia, que a gente sabe e que a gente não faz, não executa bem. Desde há mais de 30 anos se fala da importância da tecnologia na escola, da tecnologia da informação. Nos parâmetros curriculares, em 97, tinha um dos objetivos, que é saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. 23 anos já se passaram e a gente ainda não conseguiu isso. Pouquíssimos têm acesso à internet, aos equipamentos e sabem fazer uso disso. Na base, a base é lei. Tem uma competência que está escrito assim: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diferentes práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. É absolutamente maravilhosa essa competência, ela é completa, ela é inteira, lógico que junto com as outras, né? Não ela sozinha. Mas nós precisamos fazer valer isso. Isso é lei, se é lei, é direito, se é direito, nós temos que batalhar por esse direito, né? E eu acho que a pandemia trouxe uma luz em relação a isso. Gente, olha, é aqui, se não fizer isso, nós estamos perdidos, tá certo? A gente tem que fazer um investimento. Muita coisa foi feita, mas foi feita de maneira fragmentada em relação ao acesso à tecnologia. Não foi feito toda uma programação para o país inteiro, um sistema com formação dos professores, dos diretores, formação dos técnicos, para que pudesse isso ser implantado nas escolas. Todo mundo fala, todo mundo hoje usa o celular, usa a tecnologia, usa as redes sociais. Saber usar as redes sociais não significa saber utilizar como meio didático. Como meio didático, a tecnologia
exige muito mais, mas muito mais, né? Exige professores com uma capacitação específica. Quando se fala que o EAD vai distanciar o professor dos alunos, não é verdade, né? Para usar um bom EAD, seja em atividades síncronas ou assíncronas, né? Ou eu estou, ao mesmo tempo, está o professor e o aluno usando a tecnologia em atividade síncrona ou assíncrona, quando ele está distante, mas o aluno está produzindo coisas no meio tecnológico, o professor precisa ser preparado, ele precisa ser intuitivo, ele precisa conhecer os recursos, ele precisa ser criativo. É difícil usar o EAD. Todo mundo agora está se debruçando e quebrando a cabeça de como é que está fazendo isso para interagir com os alunos, que não seja aquela fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício. EAD não é isso, né? E não são aulas expositivas que eu fico lá falando, igual estou fazendo agora aqui com vocês, falando, as estudantes e os estudantes ficam lá resolvendo. Não é isso, né? Então a gente precisa conhecer, hoje tem um conhecimento profundo sobre EAD, sobre a importância disso, sobre a potencialidade de aprendizagem com o uso do EAD. Então acho que também a pandemia nos trouxe isso como uma demanda da nossa formação, né? O que a gente viu hoje também, está vendo hoje, é que a tecnologia está nos aproximando. Olha nós aqui, né? Se não fosse a tecnologia, a gente não estaria junto. E isso faz com que a gente possa acompanhar não só o que está acontecendo pertinho, como o que está acontecendo no mundo inteiro. Em outros países, né? A gente pode formar grupos de discussão, grupos de interação. Então, a tecnologia tem um potencial da gente aprender a conviver de outra maneira, aprender a ler o mundo. A pandemia, não só pelo vírus, que foi global, né? Pandêmico, nos mostrou que nós também somos globais, certo? Nós somos cidadãos do mundo. Então, eu acho que esse desejo de aprender, o desejo de fazer, essa humanidade que eu acho que hoje está tão forte, a rede de solidariedade, de cooperação entre as pessoas, a gente não pode perder isso, né? Eu acho que é um ganho enorme que a gente está tendo de nos tocar pessoalmente com as questões que estão acontecendo e dar continuidade disso. A pandemia vai passar, né? Vai passar. As crianças, os jovens, os adolescentes vão voltar para as escolas. Nós vamos voltar do mesmo jeito? Não, não vamos, né? Nós vamos voltar com outras referências e excelentes referências que a gente não pode perder disso, de cooperação, de solidariedade, de amor, né? De coisas que a escola muitas vezes perde, né? Perde e fica fazendo, querendo cumprir estritamente um currículo frio, né? A gente ainda tem gente com receio da tecnologia, ainda isso é presente, um medo da tecnologia entrada nas escolas, mas ela é inevitável. Quem tem pode tirar o cavalinho da chuva, que vai ter que encarar, não tem jeito, né? Que mais? A gente tem o diálogo com os governos, né? Eu acho que também temos visto em alguns municípios que o governo tem conseguido dialogar para que haja liberação, acesso gratuito à internet. Isso é fundamental, né? Acho que esse diálogo também com as empresas têm sido também, muitas delas, solidárias ao momento atual, então acho que vale investimento mesmo da gente ir e dialogar, né? Acesso à internet hoje e a equipamentos, eu acho que passam a ser um produto de primeira necessidade, é igual comer, beber e respirar, porque é o jeito de eu estar conectado, né?
Isso não dispensa de forma alguma a interação entre as pessoas, de forma alguma, né? Então, voltando, o professor não é dispensável, o diretor não é dispensável, o coordenador não é dispensável. A escola é fundamental para a interação entre os pares, para o convívio com a diversidade, para que a gente faça as brincadeiras, para que a gente tenha construções coletivas, para o desenvolvimento moral, desenvolvimento ético, a interação com o mundo, para aprender a ler os mundos, para valorizar a ciência, o conhecimento. A escola tem papel fundamental, né? Bom, e o que a gente quer com a escola? Tudo bem aí, Carol? Quer que eu dê uma paradinha? Ou sigo? Pode continuar, se quiser concluir o raciocínio. Tem várias Tá uma perguntas. análise maravilhosa. É. Sigo, então. Então, vou lá. Pode seguir. Eu acho que é importante, o que a gente está vendo também é que a vivência, né, tanto dos estudantes, professores, diretores, técnicos, secretários, durante esse período de quarentena, está sendo muito diferente, né? Depende muito das condições que cada um tem, não só das condições físicas, das condições materiais, mas das condições emocionais que cada um tem, do repertório que cada um tem, né? A gente sabe que tem alguns que estão vivendo em ambientes harmônicos, que estão conseguindo passar por esse processo de uma maneira, às vezes até gratificante, mas tem outros que estão sofrendo abuso sexual, violência dentro de casa, estresse, brigas familiares, falta de comida, doença, desemprego, perda, enfim. Isso a gente também precisa considerar no nosso trabalho, né? Então, a lição que a gente tem aprendido é que o trabalho conjunto com os conselhos, com a assistência social, com a saúde, tem ajudado muito nessa relação com as famílias. Tem famílias que precisam mais da gente do que outras, contextos que precisam mais. Então, acho que a gente também tem o olhar para isso. A gente está aprendendo a olhar para essa diferenciação e não mais reclamar daquela família desestruturada, né? Mas é como que eu apoio essas famílias se eu estou pensando naquelas crianças, naqueles adolescentes, naqueles jovens que estão precisando de apoio, e se o nosso compromisso é com direito à aprendizagem, como é que eu auxilio para garantir minimamente condições de aprendizagem, né? Eu acho que assim as emoções elas são parte do aprender, né? A gente sabe que essas condições emocionais influenciam demais nas aprendizagens. Então, como que a gente acolhe isso, né? Tanto agora quanto quando voltarmos para a escola. Agora, fique em casa, né? Tem que ficar em casa todo mundo guardadinho para que a gente possa passar o mais rápido possível por essa situação. E eu acho que uma coisa também que tem ficado clara nas conversas que eu tenho tido é que quando a gente quer fazer uma coisa, a gente consegue fazer essa escola, fazer. Então, quando a gente pensa que escola é essa que nós queremos, que aprendizagens são essas, a gente consegue fazer. Tem tido tantas ações interessantes que focam esse desenvolvimento integral do sujeito, do ponto de vista físico, afetivo, emocional, cognitivo, que é muito bonito de ver. Já eu conto algumas para vocês. Acho que duas coisas precisam ficar muito claras. Primeiro, o compromisso com o presente e com o futuro, né? Acho que assim a participação de todos no encaminhamento das ações a serem realizadas na escola e fora dela. Temos que ter em mente que somos pessoas, que temos saberes,
emoções, desejos e capacidades, né? Isso eu acho que a gente tem que estar muito certo de nós, certo do nosso compromisso, né? E levar mais a sério algumas propostas, que às vezes a gente, muitas vezes, não considera muito, acha que é meio besteira todo aquele falatório, e não é verdade, né? Então, se a gente for olhar hoje os PPPs, o papel dos PPPs, acho que vou dar uma corridinha mais. O que está dito para fazer desde 96, na Lei de Diretriz e Bases, a gente fala da necessidade de fazer os PPPs. Que o projeto é para ser feito como? Em conjunto com as famílias, com as comunidades, que deve ter plano de ação, que deve ter diretriz pedagógica, que a gente precisa ter os dados locais, a gente tem que ter o retrato da realidade, a gente tem que fazer uma adequação curricular, enfim, um projeto realizado coletivamente com o compromisso de todos. Quantos fazem o PPP dessa maneira? Muitos PPPs estão guardados na gaveta, serviram como documentos burocráticos. Eu acho que mais do que nunca a pandemia tem nos mostrado a necessidade da gente ter um projeto de escola, um projeto que envolva a comunidade. A importância das famílias hoje está evidente. A Cristiana Bitu, lá da secretária do município de Tremembé, fala assim: quero ver quem tem coragem hoje de falar que as famílias não ajudam, né? Não só elas ajudam e muito, e elas querem ajudar, elas precisam de orientação para poder ajudar mais, porque elas não têm, muitas não têm repertório de como vai ajudar as crianças a continuar a aprender, e elas querem que os filhos aprendam. Quer dizer, como que a gente dá essa relação, como que a gente intensifica esse diálogo entre escola e família, né? A Lídia Aratangi, numa live recente, ela disse uma coisa que eu adorei, que ela fala o seguinte: a responsabilidade de formar cidadãos é da escola e da família, mas as tarefas são distintas. A família não pode assumir o lugar da escola, do mesmo jeito que a escola não pode assumir o lugar da família, porque as tarefas são distintas. Mas formar esse cidadão é um compromisso único, é um compromisso que está casado, todo mundo quer a mesma coisa e todo mundo quer o melhor para as crianças e para os jovens, né? Bom, então acho que assim, a gente sabe que as condições das famílias diferem, que umas precisam mais apoio que as outras. Nesse movimento todo agora, tem uma série de professores, diretores, coordenadores, secretários dando um show de competência profissional. Show mesmo de estabelecer vínculo com os alunos, de telefonar, de fazer trabalhos em grupo, de mandar o WhatsApp, professores do ensino fundamental 2 e do médio se dividirem para telefonarem para os alunos, para entrar em contato. Isso é de uma riqueza, isso constrói relações mais humanizadas, próximas. Essa construção de vínculo, a gente já sabe que virá uma evasão grande, né? Já está previsto que muitos alunos vão evadir da escola. E isso é uma perda para eles, perda para a escola, porque já vai investir, perda para o governo, porque já vai investir um monte em professor, merenda, transporte, enfim. Tem uma série de custos já investidos. Esses alunos, quando evadem, eles perdem para eles, como o projeto deles continuarem os seus projetos de vida e de estudante, perdem para a sociedade, né? Então, a gente deve evitar o máximo a questão da evasão. Como que a gente evita a evasão? Não vai ser dando um monte de lição para casa, mas é telefonando para os alunos, é chegando perto deles, né? Tem relatos de secretários que falam que quando vão levar os materiais nas casas para os alunos, que tem alguns que choram até, de emoção, porque eles estão sendo vistos, estão sendo olhados por alguém. Então, o estabelecimento desse vínculo
é absolutamente, além de ser do humano, enfim, de ser lindo, da gente ter essas relações mais humanizadas, eu acho que é evitar a evasão, evitar que eles saiam da escola, né? Desculpa. Bom, acho que a gente está vivendo uma situação hoje de muita insegurança, de muita incerteza, mas uma certeza a gente tem, que a gente vai continuar a viver junto, a gente vai continuar a conviver. Então, a gente deve procurar fazer isso da melhor qualidade possível, trazer aquilo que a gente tem de melhor, né? Não é em época de crise cada um dá o pior de si, não. Em época de crise, cada um tem que dar o melhor de si para essa convivência, né? Para esse vínculo com os alunos. Tem uma frase do Edgar Morin, que eu gosto muito também, que ele fala assim: tentamos nos cercar com o máximo de certezas, mas viver é navegar num mar de incertezas, através de ilhotas e arquipélagos de certezas nos quais nos reabastecemos. Então é isso, eu acho que a gente vai... Quais são essas certezas? São esses vínculos, são esses afetos, são essas condições, né? Bom, o papel dos professores... Como que eu estou de tempo, Carol? Eu esqueci de marcar aqui. Olha, são 10h47, mais ou menos umas 11 horas. Seria legal a gente abrir para perguntas. Tem Também vê o várias perguntas. resultado ali, né? E o resultado da enquete, né? Que a Isso. gente queria saber. Tá ok. Acho que uma coisa que tem ficado claro também nessas discussões, ouvindo os secretários falarem sobre o posicionamento dos professores e diretores, gente, a gente sempre é dito em todos os lugares a importância de valorizar os profissionais da educação. Bom, eles estão sendo super valorizados, né? Os profissionais da educação que estão tendo espaço para criar, para pensar, para articular, eles estão fazendo coisas muito legais, né? Então, acho que também nós estamos aprendendo que esse trabalho compartilhado entre os professores, o desejo de fazer o melhor, de levar o que tem de bacana para essas crianças e adolescentes, a gente não pode perder isso. Esses profissionais têm muito, eles sabem muito sobre educação e eles precisam ser valorizados nesse saber, né? E que está ficando muito claro agora nesse momento. O professor Nova também fala uma coisa bacana, que ele fala que o bom professor cria, inaugura, responde, né? E a gente está vendo que o engajamento dos professores no momento atual tem sido muito grande, né? Eles têm correspondido a essa questão que o Nova fala, que o bom professor cria, inaugura e responde às demandas. Eu quero um aplauso geral para os educadores que estão na ponta fazendo, garantindo a vida, a dinâmica e essa relação com as famílias, né? As famílias, muitas, estão valorizando bastante os professores, e os professores, diretores, enfim, estou falando os profissionais da educação, também estão valorizando as famílias. Então, também não podemos perder isso de vista. Então, temos que seguir com essa engrenagem funcionando e azeitá-la cada vez melhor para que essa relação melhore a cada dia, né? É preciso ouvir os educadores, ouvir os alunos, ouvir suas famílias, eles têm muito a dizer e a gente está aprendendo com isso, né? Bom, acho que está claro que a gente está aprendendo muito com essa colaboração e a construção conjunta para melhorar a educação. Então, se a gente voltar lá naqueles índices iniciais que eu falei, também esses, né? Também essas questões de aprendizagem a gente precisa olhar. Se a gente olhar para as competências, as 10 competências gerais da base, eu gostaria que vocês ficassem isso como uma tarefa de lição de casa, olhar para as 10 competências e ver
Que conhecimento as crianças e os jovens estão aprendendo agora? O que está fazendo, por exemplo, em relação, eu vou falar só de uma, em relação ao conhecimento. Outro dia eu li que uma criança estava fazendo uma pesquisa sobre o Thor, né? O, É genial, é genial. Isso está no currículo da escola? Não está, mas fazer uma pesquisa, olha a quantidade de coisa que ela foi pesquisar, ela falou com o tio avô, que sabia de uma informação, falou com outro, foi buscar. É de uma riqueza, gente, enorme. O conhecimento não é só o conhecimento estrito que está colocado na escola daquela maneira. Então, as pesquisas, a questão da cultura, conhecer os vizinhos, as ajudas, a comunicação, aprender a falar, todas e eu acho que assim, uma questão séria que está, por exemplo, na base tem uma das competências lá, das últimas, fala da responsabilidade da cidadania. Como que a gente está expressando isso? O que nós estamos aprendendo quando a gente não sai às ruas, a gente não entra em ambiente com muitas pessoas, a gente usa a máscara? Isso é aprender a ser cidadão. Mais do que falar o que é cidadão, isso é se aprender a ser cidadão na pele. A gente está se cuidando, quer dizer, atitudes autônomas. Eu não saio às ruas porque é proibido que eu saia. Eu não saio às ruas porque eu tenho consciência do meu papel na sociedade, da minha responsabilidade diante de mim e diante dos outros, né? Então, acho que assim, tem um convite mesmo, olhar a base, olhar as 10 competências e ver que riqueza tem ali das coisas que estão acontecendo agora nesse período de pandemia. Bom, e eu vou fazer só mais algumas considerações que eu acho que são essenciais em relação à rotina. É fundamental ter as rotinas, as casas precisam ter suas rotinas, porque a rotina ordena o trabalho, ordena a mente, ela acalma, a rotina nos estrutura, né? Então, eu acho que cada casa precisa considerar a sua rotina, se organizar, mas fazer isso. Eu acho que assim, nós educadores temos o papel de orientar as famílias a fazer essa rotina, e não é uma rotina só de coisa, de fazer exercício, não, mas é uma rotina que tem que inserir brincadeira junto, pais e filhos, famílias, avós, enfim, porque o humor melhora os relacionamentos, gente, a gente precisa rir um pouco, melhora o clima familiar, melhora, é muito bom quando a gente pode rir da gente mesmo, sabe? Rir junto, fazer brincadeiras bobas, isso tudo aproxima, isso tudo vincula, né? Eu desaconselho esse hiperativismo que tem que fazer 500 milhões de coisas e não, eu acho que só afasta, né? Queria só mais um comentário para antes de eu finalizar, que eu acho que a gente está sendo alertado, do mesmo jeito que já haviam sido alertado a questão da pandemia, a gente está sendo alertado para a crise ambiental. Os cientistas estão falando disso, a gente precisa trazer a compreensão do ambiente, a nossa relação com a natureza. A educação ambiental precisa, hoje é essencial de ser trabalhada com os estudantes. A gente precisa realizar projetos em torno desse tema. A gente precisa intensificar o autocuidado, o cuidado do outro, o cuidado do planeta. É muito sério isso, porque daqui a pouco nós vamos passar por outra rasteira, que é a rasteira ambiental. Então, eu acho que a gente tem que nos calçar, aprender o que nós estamos aprendendo hoje com essa pandemia e já antecipar coisas que a gente precisa estar mais fortalecido. A questão ambiental é séria, né? E a gente precisa se fortalecer. Bom, em síntese, o que eu vou fechar agora? A última falinha. Eu listei um monte de coisas que eu queria para finalizar. Então, vamos lá. O chão de tapete da pandemia está nos ajudando mesmo a sair da inércia, né? Pensar nossa relação com o mundo, fortalecer os vínculos e partilhar as nossas experiências. Mesmo vivendo a incerteza e a insegurança, a gente busca meios de superar as dificuldades e a gente está conseguindo superar as dificuldades.
Estamos com uma excelente oportunidade de rever o papel da escola, rever o como se aprende, o que se aprende e compreender as competências gerais da base como de fato orientadoras das nossas ações. Valorizar as ações presenciais porque elas são, sem dúvida, fonte de vida, de troca de olhares, de saberes, de sentimentos, emoções, sensações. Nada melhor quando percebemos os olhos brilhantes dos nossos alunos, das nossas alunas, quando eles estão aprendendo, quando eles se sentem capazes e valorizados. Valorizar também as ações à distância, o uso das tecnologias, porque aprendemos que elas têm enorme potencial para nos comunicarmos e para nos comunicarmos com o mundo. Incorporar as professoras, os professores, coordenadores, diretores, no estabelecimento das políticas educacionais. As políticas educacionais precisam incorporar essa base. Reconhecer o papel da ciência, dos cientistas, das universidades é essencial também para a superação dos nossos problemas. Rever nossa relação com a natureza. Nós que estamos enclausurados agora percebemos o quanto ela faz falta. Percebemos a necessidade de manter a nossa saúde, nos alimentando bem. Há uma crise ambiental para a qual nós não estamos olhando e precisamos olhar para ela. Nossa fragilidade diante da situação reforça a necessidade de acabarmos com as intolerâncias em relação ao racismo, às questões de gênero, aos preconceitos. Precisamos olhar os indígenas, os povos indígenas que estão sofrendo uma barbaridade agora. O vírus nos mostrou o quanto somos iguais e o quanto precisamos uns dos outros. Tolerância e flexibilidade é a palavra de ordem, né? Cooperação e solidariedade precisam ser as vencedoras dessa etapa nossa da história. As ações individualistas não são bem-vindas, nem um pouco. Nem um pouco. Não podemos perder as conquistas atuais, que acho que a gente poderia sintetizar na cooperação e no humanismo que está colocado, né? E, por fim, acho que a gente precisa recuperar o espaço público, conseguir mais recurso para a educação e tentar, pelo menos, minimizar a pobreza. Obrigada. Legal, Tereza. Obrigada pelas palavras tão inspiradoras. Muita gente querendo saber e fazendo vários comentários, elogios. A Maria Emília, parabéns, professora, essas colocações são importantes. Precisamos rever os conceitos do papel da escola, e isso é importante. De Camaçari, na Bahia, enfim, tem uma série de elogios aqui, mas eu vou, acho que, abrir para perguntas, né, Carlos? Você tem alguma observação a fazer? Eu queria ficar ouvindo o dia inteiro, pode ou não? Queria continuar essa conversa o dia todo. Seria importante também entender um pouco do resultado da enquete, até para dialogar um pouco, né? Claro, vamos sim. Ana, se você conseguir soltar o resultado para a gente entender o perfil, quais são as suas principais dúvidas quanto à organização pedagógica das redes de ensino? Com 64%, a gente tem relação entre ensino remoto e retomada presencial de aulas. Na sequência disso, com 43%, a gente tem preparação docente e depois cumprimento do ano letivo com 40%. O que vocês acham, Carlos e Tereza, desses resultados? Tereza, pode falar, Carlos. Eu já falei muito, Carlos. Fala um pouquinho de você. Eu quero ficar te ouvindo o dia inteiro. Tem uma questão aqui, Tereza, é assim, ó. À medida que o tempo passa, eu me coloco também na posição dos gestores e quero dizer para você, é muito difícil hoje estar à frente de uma Secretaria de Educação. Por quê? Imagina que você tem uma série de dificuldades a vencer e a superar. E muitas vezes a gente fica pensando na dificuldade, quando a gente fala de atividade não presencial, da atividade remota, a gente fica pensando apenas na dificuldade do ponto de vista tecnológico. E já discutimos isso em diversas oportunidades aqui, e ouvindo até posições diferentes e com especialistas na área e tudo mais. Mas eu me coloco na posição daquele secretário de Educação que tem uma rede pequena, Carol, e que está lá para resolver o que fazer, como fazer, e muitas vezes numa situação difícil em que o prefeito e secretários de outras áreas estão colocando para eles, olha,
A maior parte dos professores aqui é contratada, esse povo não está trabalhando, e aí eu não quero que continue pagando salário, e você sabe que se deixar de pagar salário, o problema não é só o caos social, é o caos pedagógico que isso provoca. Então, eu vejo que esta opção que aparece em primeiro lugar, que é a relação entre o ensino remoto e a retomada das aulas presenciais, ela também tem por trás dela outros componentes que, à medida em que as redes são cada vez menores, Carol, intensificam o problema. Ah, mas Juiz de Fora é uma rede grande, também tem problema. Eu sei que tem. Ah, mas Guarda-Mor é pequeno. Talvez tenha menor, tenha problema maior, inclusive. E vejo que a gente vai ainda, Tereza, sofrer um pouco. Nós vamos ainda ter que aprender muito. Quero pegar carona na tua fala. Então, uma coisa que a gente tem que aprender muito, além do que está aprendendo, é como agir nesses momentos. Porque em não estando preparado e o problema surge e a decisão tem que ser tomada, a legislação tem que ser respeitada, a recomendação da saúde tem que prevalecer e o caos social também não pode ser instalado, então é difícil achar o ponto de equilíbrio, né? É difícil na gangorra encontrar o equilíbrio. E acho que a gente vai aprender muito e também queria dizer, não tem uma receita de bolo pronta porque cada realidade é diferente. E a hora da retomada, acho que a gente já tratou muito disso, a Tereza hoje retomou isso um pouco também, tivemos outras falas importantes, não podemos reorganizar, não podemos organizar essa retomada de qualquer forma. Ela talvez vai ser um grande diferencial na vida das crianças que estão na nossa rede hoje, Tereza. Você colocou uma série de coisas aí, hein, Carlos? Eu acho que assim preocupa muito esses municípios que não só a rede é pequena, como a extensão é muito grande, né? Então você tem uma dificuldade enorme de conexão. Correto. Com as comunidades do campo, os povos indígenas, os quilombolas, enfim, que muitas vezes se situam distante, né? Eu vejo que, não sei, eu tenho tido tanto feedback interessante de quando se abre o diálogo com as pessoas e busca solução conjunta, tem tido tanto resultado bacana, sabe? Em algumas redes, que eu acho que, principalmente nas redes menores, o diálogo com os professores, colocar as impossibilidades, um diálogo transparente mesmo. Gente, eu não sei o que eu faço, né? Olha a situação, nós temos isso daqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Como que a gente pode resolver junto? Ouvir um pouco esses profissionais da educação, porque eles têm saída, eles têm boas ideias. E eu acho que isso está ficando muito claro, que esse trabalho compartilhado nos dá possibilidades de saída melhores. É que eu acho que assim, eu me coloco na posição de secretário, falo assim, não, eu teria que saber como que eu vou encaminhar e como que eu vou resolver, só que eu não sei, né? Então eu tenho o regime de colaboração, eu acho que é algo que pode ajudar muito estados e municípios a ter um diálogo mais intenso e tentar formular políticas de apoio do Estado, de apoio a esses municípios. A interação entre municípios, né? Fazer municípios vizinhos conversarem para saber qual que é a melhor alternativa, porque eles têm preocupações e problemas comuns. Buscar a informação da lei, porque eu acho que a gente tem saídas ótimas e daí você esbarra na lei e não pode fazer aquilo, né? Mas, não sei, meu primeiro movimento seria a interlocução mesmo, para tentar buscar soluções comuns e compartilhadas, né? E não querer chegar e falar, não, vai ser assim e pronto, né? Se não com a totalidade, com alguns representantes, com alguém que tenha um repertório que possa ajudar mesmo, né? Vou voltar àquela questão, então, do ensino remoto e do ensino presencial, né? Eu acho que o que está claro também é que a gente vai poder fazer muita coisa à distância, né?
manter isso. Então, como que a gente vai gerar, de fato, formação para os professores, para os coordenadores, para que possam trabalhar com a educação à distância de um jeito bacana, de um jeito consistente, que eles possam mostrar tudo aquilo que eles sabem e querem com mais autonomia. A gente tem que tomar um cuidado louco sobre os pacotes de educação que virão aí, pacotes prontos como que para resolver a questão da educação. Acho que não vai resolver, quer dizer, se o professor não tiver envolvido ali com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele jovem, com aquelas demandas, não adianta ter um pacotão pronto que vai resolver a educação. Isso a gente sabe que não vai ter, mas que a gente vai ampliar essa questão do remoto junto com o presencial, eu acho que é inevitável. Muito bom, muito legal. Eu vou aproveitar então para já colocar algumas perguntas que foram enviadas ao longo da sua fala, Tereza. A Vanessa, ela pergunta, que eu acho que é uma dúvida, na verdade, uma dificuldade de planejar esse futuro, né? Como retomar as aulas com a segurança para todos? E aí, emendando na pergunta da Vanessa, Maria Augusta de Souza, ela pergunta sobre a educação infantil. Como vai ser, né? Muitos não têm acesso, o ano letivo não vai ser suspenso, e aí a Ângela também coloca, não sabemos quando vamos retornar, é muito angustiante, e eu vejo que a nossa educação não está preparada. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essas questões. Ok. Como retomar as aulas com segurança? Eu acho que a gente não tem, né? Como eu falei, acho que a gente não tem uma segurança a gente nunca vai ter. O que a gente está vendo em outros países e orientação geral é que primeiro voltam as crianças menores e depois vão voltando as crianças maiores e assim sucessivamente, né? Eu vejo que o acolhimento, uma coisa eu acho que eu tenho certeza, que essa volta ela precisa ser de um acolhimento enorme, um acolhimento dessas angústias todas que todo mundo viveu. E esse acolhimento não é fazer uma roda e cada um contar suas angústias, né? Mas como é que a gente vai criar situações que não é fingindo que nada aconteceu, então a gente vai seguir a aula como nada, bola para frente, agora vamos, temos que terminar o currículo, vai lá e tal. Não é isso, mas eu acho que a gente tem que criar atividades que tenham uma potência de fazer a conexão entre as crianças, das brincadeiras, do teatro, de projetos instigantes. Acho que a gente tem que mudar a metodologia, a abordagem que a gente dá para essa volta. E quem sabe a gente pega o gosto nisso e dá continuidade numa educação dinâmica mesmo, numa coisa em que as pessoas possam se colocar, que se sentem úteis, se sentem aprendendo e não uma escola mais burocratizada, né? Acho que a gente tem que pensar na conexão das crianças, as que sabem mais podem ajudar aquelas que estão que sabem menos. Como que a gente vai fazer isso? Não necessariamente separar por idades, por anos, mas fazer junções, né? As crianças mais velhas podem ajudar as menores. Acho que a gente pode criar um ambiente muito mais vivo, mais harmônico, mais intenso nesse relacionamento de volta às aulas. Em relação à educação infantil, eu acho que algumas redes estão conseguindo repertoriar os pais, né? Seja por coisas impressas mesmo, que a secretaria vai lá levar na casa de cada um para os pais fazerem, sugestões de brincadeiras, sugestões de propostas, de relacionamento, de divertimentos, do brincar mesmo. Eu acho que ninguém precisa ficar preocupado com
querer alfabetizar as crianças, não, agora estava no primeiro ano, precisa ser alfabetizado, eu acho que tem que desencanar disso, isso não é papel dos pais, os pais podem ler para as crianças, fazer uso da leitura e da escrita, pedir para fazer listas, mas num contexto do cotidiano da escola, acho que a gente não precisa ficar preocupado com isso, lógico que essa ruptura que teve, essa coisa abrupta que teve com a pandemia, é igual uma pedra que você joga no lago e aquela ondinha vai... Então, a gente vai ter tempo. A gente não precisa querer sanar tudo esse ano, não vamos conseguir, nem pensar. Então, acho que assim, tem essa ondulação que a gente vai suprindo. Pouco a pouco a gente vai suprindo essas demandas, né? Acho que o fundamental é a gente estar no retorno às aulas, é olhar para não só para os estudantes e para as estudantes, mas olhar para os professores, para os diretores, né? Tem uma frase que a Maura Barbosa gosta muito de usar e eu adoro, que ela fala: quem cuida precisa ser cuidado. Então, a gente precisa cuidar desses diretores, precisa cuidar dos professores para que eles possam cuidar bem. E a gente vai ter um período que vai ser um período de mais do que o que você está aprendendo, né? Contabilizar as aprendizagens, um período de cuidado, de acolhimento, de vínculo, de restabelecimento dos laços, né? Tereza, você me permite aqui, só para emendar, porque a Vanessa coloca uma coisa que me provocou demais agora aqui. Quem cuidará dos gestores? E aí eu tenho que pegar carona para falar, é tão importante quanto você está dizendo agora, Tereza, que os gestores e suas equipes da secretaria também se cuidem. É uma Sem coisa dúvida. essencial, né, Tereza? Sem dúvida. Se a gente tivesse um sistema de educação que funcionasse, né? Um sistema nacional de educação que nos desse orientação, que nos desse as condições de fazer, porque o Conselho Nacional ele nos ajuda, nos orienta, mas o Conselho Nacional ele não tem recurso para fazer as coisas, né? Ele tem possibilidades de orientação. Então, a gente precisaria muito de ter um sistema nacional de educação que cuidasse, né, de todos os secretários estaduais, municipais, que desse esse contexto, né, para a governança mesmo, né? Que é um pouco o que a gente está vendo hoje com o SUS. Quer dizer, o SUS ele pode estar capenga em várias coisas, mas ele é um sistema que ordena, né? Que está ordenando a saúde no país. E na educação a gente está muito dependente dos governos estaduais, dos governos municipais para conseguirem fazer as ações. Eu acho que a gente tem que se cuidar. Se a gente não tem quem cuide da gente, a gente tem que se cuidar e se juntar, né? Que os secretários se juntem e se cuidem e façam coisas próximas, né? Os técnicos das secretarias também, né? Com certeza. Eu vou pedir, antes de voltar com as perguntas, para a Ana Clara também soltar a próxima enquete. A gente tem feito, Tereza, uma avaliação, né, sobre os nossos webinários. Então, a gente pergunta se você já participou de algum outro webinar diário do PVE, caso tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que aprendeu aqui. E, por fim, qual é a melhor periodicidade dos webinars para você? 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes por semana? Bom, então eu vou retomar já a próxima pergunta. A Lubélia, ela pergunta o seguinte: a pandemia marca o final do século XX, que foi o século da tecnologia. Nós tivemos um grande desenvolvimento tecnológico, mas agora a pandemia se mostra como um divisor. Você concorda? Esta pandemia pode funcionar como esse divisor de águas? Desculpa, eu estava anotando aqui, a Robélia falou que a pandemia, ela marca esse divisor de águas, que o século XX era o século da tecnologia, e agora... Eu acho que o que ela quer dizer é que a gente teve um grande desenvolvimento tecnológico, mas agora a tecnologia
acaba sendo também um divisor de águas para pessoas que têm realidades diferentes, quem tem acesso e quem não tem acesso. Então, ela pergunta se essa pandemia que realça essas diferenças sociais, ela pode funcionar como um divisor de águas. Olha, eu acho que a gente tem que... eu concordo com você, que acho que assim, o que a Robélia fala de quem não tem acesso... Aliás, não basta ter só acesso, né? Eu preciso ter acesso, eu preciso saber usar, eu preciso saber todos os recursos, as possibilidades que essa tecnologia nos dá, né? Não permitir que aqueles que mais precisam não tenham acesso é inadmissível. Então, acho que o que a pandemia trouxe é assim, nós temos que batalhar, lutar para que todas essas operadoras de internet tenham que disponibilizar acesso a todos e todas estudantes desse país. Isso eu acho que é absolutamente imprescindível, porque senão o buraco vai ser enorme, enorme, já é enorme, né? Ele vai ficar mais agudo ainda. O que a gente sabe hoje dessa revolução industrial, da quarta revolução industrial que a gente está vivendo agora, é que a tecnologia e a inteligência artificial vai fazer coisas inacreditáveis para nós ainda, né? Mas já está acontecendo, né? Então está mudando muito esse jeito de pensar, o jeito de funcionar, o que vai acontecer com as nossas vidas mesmo, com o nosso fazer, as profissões que estão mudando muito. Agora, o que fica também nítido nesse período agora, que a gente está vivendo essa quarta revolução industrial, eu volto na questão do cuidado. Quer dizer, quais são as profissões que nunca terminarão, que são as profissões de cuidado, elas precisam, né? A gente vai ficar cada vez mais velhinhos, velhinhos vão precisar de cuidado, vão precisar das pessoas, nós precisamos nos cuidar. Agora, vou voltar que eu divaguei aí, mas se a gente... eu acho que nós temos que enfrentar mesmo essa batalha em relação à tecnologia, a formação dos professores e coordenadores para uso disso, de todos os profissionais da educação, mas especialmente professores e coordenadores, tem que saber muito, conhecer muito a fundo o uso dessas tecnologias, fazer com que isso seja usado na escola presencialmente. Não é só a tecnologia da informação, não é só para eu usar quando eu estou fora, não, é fazer um texto junto. Eu estou lá, um e outro junto, fazendo um texto, eu tenho uma comunicação, eu posso personalizar mais as propostas, eu posso ir mais ao alcance do que cada aluno precisa. Enfim, eu acho que precisamos aproveitar esse momento para a gente não perder a força e ir nessa batalha junto aos governos e junto às operadoras mesmo, né? Muito bom, muito bem. Seguimos então com a próxima pergunta. O Antônio Jailton, ele diz o seguinte: precisamos da utilização de um ambiente virtual como o EAD. E qual das instâncias deveria oferecer este ambiente? Um ambiente de acolhimento, de distribuição das disciplinas, de organização dos horários. A utilização dos apps sociais estão sendo imprescindíveis, mas o MEC ou as secretarias não se mexem para dar uma melhoria nesse ambiente. Então, acho que a pergunta é: quem deve oferecer esse benefício? De quem é a responsabilidade? Eu acho que, bom, quem deve oferecer, acho que são os governos mesmo, o poder público que tem que oferecer. Mas nós temos que batalhar. A gente tem que gerar também essa demanda, né? Porque muitas escolas não querem que a tecnologia entre. Muitas escolas não querem. Muitos professores não querem saber, acham uma chatice, acham burocrático, acham que
enfim, tem um monte de reclamações. Eu lembro quando eu dava aula, faz tempo, hein? Quando eu dava aula para as crianças de segundo ano, isso foi em 88, 87, por aí, que usava maquininha de calcular, eu dava aula para as crianças de segundo ano. A maquininha de calcular muita gente abominava naquela época, né? E eu fazia coisas geniais com as crianças com maquininha de calcular. Desde, sei lá, você vai fazer a conta 125 dividido por... 125 dividido por 5 e você não pode usar a tecla 5 da maquininha para fazer essa conta. Isso dá uma enormidade de cálculos, de coisas. Então, muita gente fala assim, não, usar a maquininha de calcular, as crianças vão deixar de aprender a calcular. Não é verdade, gente. Uma coisa não substitui a outra, uma coisa potencializa a outra. Depende do uso que eu faço. Então, o uso desses recursos todos, se eu tenho um professor com uma boa formação, ele potencializa o uso, né? Agora que tem muita gente que não quer que entre, que tem resistência, ou que fala, não, os jovens já sabem mexer nas redes sociais. Não é. O uso, didática, ensinar é difícil. Aprender é muito difícil também. Então, como a gente faz propostas para que de aprendizagem que converse o ensino com a aprendizagem? Quer dizer, eu tenho que fazer esse diálogo. Para que esse diálogo ocorra, a gente precisa ser bem formado, né? Então, volto a falar na formação como algo essencial. E a responsabilidade de oferta é do poder público, né? Da formação também, não só da tecnologia. Mas nós temos que ir atrás dela, nós temos que batalhar por isso, porque se a gente ficar acomodado, vai passando. E Tereza, nós tivemos aqui a participação, nós tivemos aqui a possibilidade de uma videoconferência tratando justamente disso, e quem não teve a possibilidade de assistir, valeria a pena voltar, assistir às nossas videoconferências anteriores, Carol, porque o que nós temos hoje de recurso tecnológico disponível na área da educação é muita coisa, muita ferramenta, muito conteúdo. E às vezes nós não estamos sabendo conhecer o que já existe. É muito importante buscar. Isso que você falou é fundamental. Tem muita coisa gratuita que não depende de governo nenhum oferecer. É a gente ir lá e buscar. Então, acho que tem questões estruturais, estruturantes, que é do poder público, mas tem muita coisa, como o Carlos falou agora, já disponível, né? E que a gente vai fuçando e vai descobrindo uma enormidade. E a gente vai se deparando com a nossa ignorância o tempo inteiro. A minha, então, vai longe. Imagina, Tereza. Isso é muito... É verdade. Nossa, muito cada hora eu 10. falo, mais isso, mais isso. Bom, Tereza, acho que a gente já chegou ao fim da nossa videoconferência. Já tem hashtag Volta Tereza. Que bom. Mas muitas perguntas ainda por fazer. Isso é um indicativo de que realmente a fala está sendo super inspiradora e prática, né, para o dia a dia que a gente está vivendo hoje. E eu gostaria de deixar as últimas palavras, se você tiver algum outro recado que queira oferecer para os municípios que estão nos assistindo. Carlos também, Carlos, eu vi que tem gente de Castro aqui, não sei se você viu. Legal, ainda não tinha... Oh, que legal, né, Tereza? Opa, lógico. Que Deixa legal. vocês, Muito então, bom. as palavras. Muito bom. Eu quero aproveitar, Tereza, antes de dar tchau, só para a gente lembrar, amanhã a gente tem uma videoconferência bastante interessante com a professora Heloísa Mesquita. Ela é professora de Serviço Social da PUC do Rio de Janeiro, e a fala amanhã é legal porque ela vai falar da articulação dos diversos setores no enfrentamento da pandemia. E aí é legal, na linha até do que você colocou lá atrás, no começo, a importância da educação se encontrar dentro da gestão, se encontrar dentro do contexto social, da realidade local, né? Cada um com a sua realidade. Então vai ser uma fala muito legal também. Ótimo. Muito bom.
E, claro, eu quero me associar aqui no hashtag Volta Tereza e quero ficar o dia inteiro te ouvindo. Maravilhoso, que bacana, que legal, muito bom. Ah, Que que bom. reflexão maravilhosa. Fico contente enfim, na verdade eu partilhei mais as minhas inquietações, aquilo que fica perturbando a mente de como é que a gente age, né? Agora, eu acho que coisas que ficaram mesmo muito claras, que é a cooperação entre as pessoas, o desejo de que as crianças continuem aprendendo, não só pela responsabilidade do papel do educador, mas pela generosidade que existe, pela perspectiva humanista que fica colocada em quem está à frente, batalhando, querendo e se emocionando com cada conquista, com cada pedacinho que a gente faz. Então, queria deixar aí para quem tiver um abraço super carinhoso mesmo e que a gente possa contar conosco mesmo, né? Eu acho que a gente tem isso muito forte. Essa comunidade educativa, ela é muito bonita, ela é muito rica, ela é muito intensa. E a gente tem que deixar todas as besteiras, fofocas, ranhetice, porque é isso. A gente vai continuar a viver junto, vamos fazer isso da melhor maneira possível, né? É Com isso. certeza, Obrigada, com gente. certeza. Obrigada a você. Eu queria aproveitar para dar um recadinho. Hoje a gente tem feito, né, uma frente de mobilização, né, videoconferências como essas que a gente está fazendo para os gestores educacionais e escolares, a gente também tem feito para as famílias, né, que estão participando aí do programa Parceria pela Valorização da Educação, mas está aberto para qualquer pessoa que tenha interesse em participar. Então, hoje, às 4h30 da tarde, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo no Facebook do PVE Nacional para as famílias, grupos de mobilização e, claro, para a rede de ensino sobre a temática é como entreter crianças e jovens com atividades lúdicas neste momento de pandemia global, né? Então, a gente traz a Ana Carol Tomé, que é pedagoga especialista em educação, idealizou e coordena o programa Ser Criança é Natural do Instituto Roman. Então, fica o convite e também fica o convite para vocês voltarem amanhã, às 10 horas, a gente vai ter uma convidada para falar sobre a temática da intersetorialidade. Que Agradeço, Carlos. bacana! Sim, agradeço, Muito Carlos, bom. agradeço, Tereza. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Hashtag Volta Tereza. Faço coro aqui, a gente combina então a próxima temática e o próximo dia. E estamos juntos. Muito obrigada. Eu tô copiando o chat aqui para ver se eu aprendo mais algumas coisitas aqui. Legal, legal. Muito bem. Bacana. Obrigada. Tá Muito bom, obrigada então. a todos Beijo vocês. Obrigado, grande. Tereza. Bom dia a todos. Até amanhã. Tchau, Carol. Bom Tchau, dia. tchau. Até. Obrigado. Bom Tchau. dia.